Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, aqui do seu curso Técnico em Enfermagem. Estamos desenvolvendo a disciplina Legislação Profissional. Dentro desse aspecto da legislação profissional, vamos trabalhar nessa aula o item 8, Legislações Gerais da Enfermagem, e vamos falar sobre atividades elementares da enfermagem. Vamos lá? Bom, segundo a resolução 186 de 1995, um pouquinho antiga, resolução do Conselho Federal de Enfermagem, nós temos aqui que são consideradas atividades elementares na enfermagem, aquelas atividades que compreendem ações de fácil execução, que é simples, ok? Fácil entendimento, baseada em saberes simples, sem requerer conhecimento científico sobre aquele assunto, adquiridas por meio de treinamento, orientações e também pela prática, ok? Requerem destreza manual, sem que se restringe a situações de rotina e também de repetição, não envolvendo cuidados direto ao paciente, não colocando em risco ninguém, nem o paciente, nem a comunidade, ambiente, saúde do executante, mas, porém, contribui para que o processo, o cuidado de enfermagem seja executado com qualidade. Então, de conceituação de maneira em geral, temos esses aspectos caracterizando o que seria uma atividade elementar da enfermagem. Vamos aprofundar um pouquinho mais e compreender tudo isso? Por que existe uma resolução específica para isso? Como você já sabe, existem 4 profissionais no quadro da enfermagem, na classe da enfermagem: o enfermeiro, o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e a parteira. Antes disso, dessa legislação, existia o atendente de enfermagem, que hoje não existe mais, que era um profissional que tinha prática, literalmente, ok? Porém, as atividades que ele executava, continuamos exercendo até hoje. Nesse sentido, então, essa resolução ela não foi revogada, ela continua existindo, porém, ela remete a esses conhecimentos que eram executados pelos atendentes de enfermagem, porém, hoje, continuam sendo executados pelos profissionais da área de enfermagem, como auxiliar, como técnicos de enfermagem, e em alguns casos até mesmo também pelo enfermeiro, ok? Então, se relaciona das seguintes formas: relacionadas com higiene e conforto do cliente, ações elementares relacionadas com o transporte do cliente, ações elementares relacionadas com a organização do ambiente e relacionadas com consultas, exames e também tratamentos e outras questões relacionadas ao óbito. Vamos aprofundar e conhecer cada uma dessas atividades elementares? Vamos lá. Então, relacionadas com a higiene e conforto do cliente, do paciente. Anotar, identificar e encaminhar, por exemplo, as roupas e os pertences do cliente. Também temos preparar leitos desocupados. Quem faz isso hoje, professor? O auxiliar de enfermagem faz isso, o técnico de enfermagem faz isso, e é claro, em algumas instituições o enfermeiro também faz, ok? Em algumas instituições o enfermeiro terá um papel, óbvio, quando o quadro estiver completo com todos esses profissionais, ele fará um papel muito mais administrativo, gerencial. E aí o quadro de assistência ficará muito mais com a equipe de nível médio, auxiliares e técnicos de enfermagem, ok? Porém, nós temos até mesmo preparação de leitos, então entendida como atividade elementar da enfermagem. É importantíssimo que ela seja feita de maneira correta, ok? Relacionados com o transporte do paciente, nós temos auxiliar a equipe de enfermagem no transporte do cliente de baixo risco, ok? Existe uma resolução específica também do Conselho Federal de Enfermagem que estabelece que não é responsabilidade da enfermagem transportar pacientes, ok? Empurrar a maca, empurrar a cadeira de rodas, tá claro? Para isso, a instituição deve contratar um profissional para executar essa atividade. Por quê, Evandro? Porque a enfermagem deve acompanhar o quadro de saúde daquele paciente e não empurrar a cadeira. Tá claro? Imagine então você, um auxiliar técnico de enfermagem ou um enfermeiro empurrando uma cadeira ou empurrando uma maca, fazendo transporte de pacientes, e aquele paciente vem, obviamente, a sofrer uma emergência. Quem fará o atendimento? O próprio técnico, o próprio auxiliar, o próprio enfermeiro. Então, nesse sentido, ele tem as suas atribuições específicas, e empurrar a maca e a cadeira não é atribuição da enfermagem. Tá claro? Outra questão também, preparar as macas e as cadeiras de rodas para que, obviamente, haja esse transporte. É uma atividade elementar da enfermagem, a gente pode ajudar inicialmente, lembrando que a gente não tem a obrigação de empurrar, porque temos a resolução do conselho também, para que, obviamente, coloque essa atribuição para outros profissionais.
Relacionados com a organização no ambiente de trabalho. Então, arrumar, manter limpo, manter em ordem um ambiente de trabalho é uma atividade elementar da enfermagem. Colaborar com a equipe de enfermagem na limpeza, organização e ordem da unidade. Buscar, receber, conferir, distribuir materiais, guardar material proveniente de centro cirúrgico, por exemplo, de material. Receber, conferir, guardar, distribuir roupa vindo da lavanderia. Também zelar pela conservação e manutenção da unidade, equipamentos, materiais, auxiliar nas rotinas administrativas do serviço de enfermagem. Você vê que essas atividades elementares elas estão impermeadas em todas as atividades da enfermagem, por isso que elas continuam sendo importantes. Relacionada com consultas, exames e tratamentos, levar os serviços diagnósticos e tratamento, o material, por exemplo, que foi colhido. Receber e conferir prontuários médicos, que é importantíssimo. Agendar consultas, agendar tratamentos, agendar exames, preparar as mesas para, obviamente, um exame que for realizar com o paciente. É a atribuição elementar da enfermagem. E também nós temos relacionados ao óbito, que é ajudar na preparação do corpo após a morte. É um papel bastante importante da enfermagem, porque, obviamente, é mais um passo ali do cuidado de enfermagem realizando com aquele paciente que, infelizmente, evoluiu para o óbito. Bem, nós vimos, então, a resolução 186 de 1995, que estabelece, além de outros critérios, os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. Então, o que não for atribuição nessa resolução virá em outras resoluções. Então, você conseguiu compreender nessa aula que nós vimos os aspectos de maneira em geral do que são as atividades elementares da enfermagem. Espero que você tenha compreendido todo esse processo. Nós vamos executar eles na prática e eles são sim atribuições da enfermagem. Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.